O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles, curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora estava adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e o deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Primeira leitura do livro dos Números. Eu vou somente fixar a figura de Moisés. Em outras ocasiões eu já falei do povo de Israel e da sua reação diante da manifestação de Deus. Hoje eu vou falar somente de Moisés. Moisés, ouvindo a reclamação do povo, se coloca entre Deus e o povo. E de um certo modo Moisés fala muito duro com Deus. Talvez a gente não tenha essa coragem que Moisés teve, ou talvez a gente não se relacione com Deus do jeito que Moisés se relacionava, porque nós não nos damos o direito de falar com Deus desse modo. Talvez vocês que me ouvem e que me veem, pode ser que façam isso, né? Mas na maioria das vezes não, né? Vamos ver então. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se, e em cada família, cada um à entrada da tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: por que me maltratastes assim? Por que maltratastes assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? É impressionante porque, quando eu digo que Moisés se colocou entre o povo e Deus, ele tem consciência de que o povo que ele está conduzindo e que está reclamando nas costas dele, não é dele, mas é de Deus. Foi Deus quem os tirou do Egito. Foi o Senhor que os libertou do Egito. E Moisés só está conduzindo, Moisés só foi o escolhido para conduzir o povo. E Moisés faz questão de repetir isso a Deus. Acaso fui eu que concebeu e deu à luz todo esse povo? Para que me digas, carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança? Leva-o à terra que jurastes dar aos teus pais?
Então, Moisés está dizendo, eu não carreguei esse povo nas costas, esse povo não é meu, este povo te pertence, Senhor. E é este teu povo que tu queres acabar. Porque vendo essas murmurações, as murmurações que o povo fazia, Deus ameaçou acabar com o povo. O próprio texto manifesta isso, né? Nem mesmo Deus aguentou as reclamações do povo. E Deus ameaçou acabar com o povo. E aí, neste diálogo de Moisés com Deus, Moisés recorda para o Senhor Deus, repete para o Senhor Deus, que aquele povo é povo dele, Deus o escolheu. Deus o libertou. E porque o libertou, colocou nas mãos de Moisés. Moisés diz, o povo não é meu. Aí continua, né? Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo, dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Então, Moisés reconhece que as reclamações do povo eram reclamações verdadeiras, porque estava faltando pão, estavam passando fome. Aqui não, Deus já tinha mandado o maná, né? Mas o maná, os codornizes, já tinham mandado. E ainda assim o povo está reclamando. E Moisés então se coloca entre Deus e o povo. No finalzinho ele diz, se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graças aos teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Então, isso tudo para manifestar que o povo que Moisés está conduzindo é o povo de Deus. Moisés é responsável por ajudá-los a seguir, conforme Deus mesmo prometeu. Mas o povo pertence a Deus, não é de Moisés. Moisés tem consciência disso. E coloca isso com clareza diante de Deus no seu diálogo com Deus. Por isso eu digo, nós precisamos ter também essa clareza. A gente sabe, Deus conhece o coração da gente, Deus sabe tudo sobre nós, Deus sabe o que a gente pensa, né? Deus sabe o que a gente fala antes mesmo da gente falar, porque Ele sabe o que a gente pensa, Ele conhece o mais íntimo de nós. Mas em alguns momentos é necessário a gente ser claro, né? Ter clareza naquilo que a gente pede, ou naquilo que a gente reza, ou naquilo que a gente fala. Por quê? Muitas vezes a gente fica dando voltas, até mesmo para Deus, até mesmo na nossa oração, até mesmo no nosso relacionamento com Deus. A gente fica, né, arrodeando, como diz o nordestino, né? Fica arrodeando, fica dando volta e, né, fala, né, manifesta aquilo que está no coração, mas muitas vezes, né, justificando ou dando voltas. Fazer como Moisés. Não é desrespeito, porque a primeira reação nossa quando a gente vê Moisés falando com Deus assim, parece que Moisés está desrespeitando Deus. Não, Moisés não está desrespeitando. Moisés tinha intimidade com Deus. E por conta da profundidade desta intimidade, ele poderia falar com Deus desse jeito. E sabia muito bem que Deus não iria ficar chateado, decepcionado, porque Moisés está falando, né, aquilo que verdadeiramente estava no coração dele. Então essa é uma experiência que também nós precisamos fazer. Falar com sinceridade e falar aquilo que está dentro do nosso coração. Nós ouvimos no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a multiplicação dos pães. Já ouvimos a multiplicação dos pães no Evangelho de Marcos, e já ouvimos também aos domingos a multiplicação dos pães no Evangelho de João. E agora nós ouvimos no Evangelho de Mateus. O que me chama a atenção aqui
para não repetir o que disse já comentando o Evangelho de João e também o Evangelho de Marcos, o começo desse texto. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Isso é um detalhe impressionante no Evangelho. Jesus partiu para um lugar afastado, logo depois que ele soube da morte de João Batista. E a gente pode se perguntar, por que Jesus se afastou para um lugar deserto depois da morte de João Batista? Claro que esse retirar-se para um lugar deserto era sempre uma prática de Jesus. Mas aqui, na verdade, está marcando o início da missão de Jesus. E está dizendo também que João Batista, por sua morte, já cumpriu a sua missão. E Jesus começa, então, a executar a missão dele. João Batista preparou o caminho, João Batista preparou sua chegada. Agora, Jesus começa a sua missão. Daí diz, mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão. Versículo 14. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Então, é impressionante isso, porque esta atitude de Jesus, de encher-se de compaixão por aquelas pessoas, não foi só por conta da multiplicação dos pães, ou de perceber que a multidão estava faminta, ou de perceber que aquele povo estava com ele durante todo este tempo, e, portanto, estavam passando necessidade, passando fome, e providenciou para eles o alimento. Não, este sentimento de compaixão, ele vai perpassar toda a vida pública de Jesus. Até o momento da crucifixão, ele vai estar movido por esta compaixão, compadecendo-se da multidão, compadecendo-se da humanidade e colocando-se a serviço da humanidade, para curar as feridas, para perdoar os pecados, para expulsar os demônios, para trazer a salvação, para manifestar o amor e a misericórdia de Deus para com o seu povo. Isso vai estar presente na vida de Jesus inteirinho. Toda a vida de Jesus é movida por esta compaixão. E movido por este sentimento, ou movido por esta realidade, por este amor profundo para com o seu povo, ele providencia, ele realiza estes sinais. E os sinais que Jesus realiza, tanto da multiplicação dos pães, quanto outros sinais que vai aparecer no Evangelho daqui para frente, Jesus não quer mostrar que ele é um milagreiro, que ele pode fazer os milagres e os milagres que o povo espera que ele faça. Não. Ele vai mostrar que ele não é um milagreiro, mas que ele é Deus e que o que ele está propondo é a conversão e a salvação. E exige, por assim dizer, como resposta a essa atitude, que os discípulos deles acreditem. Acreditem que ele é Deus e que ele veio salvar a humanidade. E que no gesto da multiplicação dos pães, ele está apontando, na verdade, para um milagre que vai acontecer na entrega do seu corpo, no sacrifício da cruz. Quando ele se dará como alimento, como a gente vai observar lá na Quinta-feira Santa, ou na última ceia, onde Jesus vai dizer, este é meu corpo, tomai todos e comei, este é o meu sangue, tomai todos e bebei. Então ele está realizando um sinal de multiplicação dos pães abundante, mas ele está também apontando para essa entrega. Porque a vida dele todinha é compaixão. A vida de Jesus inteirinha é compaixão. Tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, tudo que ele mostrou, é porque ele
tinha compaixão das pessoas e da humanidade. Por isso, aproximemo-nos do Senhor com fé e com amor, para que verdadeiramente possamos experimentar aquilo que Ele tem manifestado nas suas obras e nas suas palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo, que saciou com 5 pães a multidão que o seguiam, fez-se alimento para saciar a nossa fome. Cheios de confiança, elevemos ao Pai a nossa oração, dizendo: ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Ouvi-nos, Pai Celeste,